Hoje, a gente vai entrar num dos assuntos mais polêmicos da fé cristã. Um tema que divide igrejas, casais, famílias e até líderes. Sexo antes do casamento é pecado mesmo? Ou será que tudo isso é uma construção cultural que virou doutrina? Eu te prometo uma coisa. Se você ficar até o final, vai perceber que a discussão é muito maior, muito mais profunda e muito mais desconfortável do que a maioria imagina. E acredite, Jesus, Paulo, a cultura judaica, a Idade Média e até a Reforma Protestante têm muito mais a ver com esse debate do que você pensa. Vamos tocar numa ferida que muita gente prefere não mexer. Primeiro ponto. A Bíblia não usa a expressão sexo antes do casamento. Sim, isso mesmo. A frase sexo antes do casamento não aparece em nenhum versículo, do Gênesis ao Apocalipse. Mas, calma. Isso não significa que a Bíblia não fale sobre sexualidade. Significa que a forma como nós perguntamos o problema é moderna. A visão antiga de casamento, família, pacto e sexualidade era totalmente diferente da nossa. Na época da Bíblia, casamento não era religioso. Não existia cerimônia na igreja, nem vestido branco, nem festa, nem cartório. E casamento era pacto entre famílias, acordo social, contrato de sobrevivência, estrutura econômica. Sexo era parte da formação dessa aliança. Não depois, mas durante. Por isso, a expressão sexo antes do casamento simplesmente não existe no vocabulário antigo. Para entender a Bíblia, você precisa voltar mais no tempo. Na antiguidade, tanto entre gregos, romanos, hebreus e povos vizinhos, a sexualidade tinha funções muito diferentes de hoje. Não existia namoro. Não existia ficar. Não existia relacionamento casual. Sexo sempre estava ligado a poder, família, honra, linhagem, contrato, patrimônio. Entre judeus, se um homem tinha relação com uma mulher, isso criava responsabilidade imediata. Entre romanos, sexo fora do casamento do homem era tolerado, mas as mulheres eram vigiadas de forma absurda. Em várias culturas antigas, sexo era visto como ligação de sangue e pacto social, não como experiência particular entre duas pessoas apaixonadas. Isso muda toda a lógica do debate. Agora, segura essa. Se você acha que a frase sexo antes do casamento é pecado vem da Bíblia, a resposta é não. Vem principalmente da Idade Média, e aqui o debate fica ainda mais polêmico. Na Idade Média, sexo era visto como algo suspeito, mesmo dentro do casamento. Prazer era considerado problemático. Teólogos discutiam se casais cristãos podiam ou não fazer sexo em certos dias do ano. E havia mais de 120 dias proibidos. A igreja medieval chegou a ensinar que sexo tinha que ser exclusivamente para procriação. Prazer era culpa de Eva. Mulheres eram consideradas mais sensuais e perigosas. O corpo era inimigo da alma. A culpa sexual cristã nasce mais aqui do que no Novo Testamento. E adivinha? Nessa época surgem as primeiras proibições rígidas contra sexo antes do casamento. Não pela Bíblia, mas por medo do corpo. A polêmica só aumentava. E de repente vem a Reforma Protestante para mexer no tabuleiro. Quando chega Lutero, Calvino e os reformadores, muita coisa muda. Lutero, por exemplo, diz claramente: sexo é bênção, não é sujo, não é vergonhoso, faz parte da criação divina. Mas ele também afirma que todo ato deve ser praticado dentro de compromisso e aliança. Ou seja, o foco não é repressão, mas responsabilidade. Calvino reforça: o problema não é o ato em si, mas a desordem. Ou seja, sexo fora de compromisso, sexo que fere, sexo irresponsável é o que cria causa espiritual e social. Percebeu como é diferente do moralismo moderno? Então, no século XIX, a coisa desandou de vez. Foi no século XIX, período vitoriano, que a ideia de sexo antes do casamento seria um pecado gravíssimo. Nesse momento, isso se tornou cultura. Essa era puritana transformou sexualidade em tabu, corpo em problema,
prazer em pecado, mulheres em guardiãs da moral. Curiosamente, essa mentalidade não nasceu na Bíblia. Nasceu na Inglaterra vitoriana. Depois, essa cultura foi importada por igrejas e missionários ao redor do mundo e virou doutrina universal. Mas, atenção, isso não tem nada a ver com a visão de Jesus. Agora vamos focar na Bíblia. Em fato, na cultura bíblica, sexo é igual à aliança. Se você procurar desde o Antigo Testamento, você vai encontrar um padrão. Sexo não era visto apenas como prazer, nem apenas como reprodução. Era um ato de aliança, um ato que criava vínculo, que unia famílias, que selava pactos sociais, que envolvia responsabilidade e honra. Por isso, quando alguém tinha relação com outra pessoa, isso não era só ficar ou namorar. Afinal, esses são os conceitos modernos. Hoje, vivemos um cenário completamente novo. Namoro não existia na Bíblia, mas existe hoje. Casamento é cerimônia e não pacto familiar. Sexo é visto como expressão de intimidade, não de aliança social. Pessoas se relacionam por conexão emocional, não por contratos. Ou seja, a pergunta, sexo antes do casamento é pecado, só faz sentido dentro da nossa cultura moderna, não da cultura bíblica. E aqui entra o ponto-chave. A Bíblia fala de compromisso. A modernidade fala de desejo. E é por isso que os dois mundos entram em choque. E, então, qual seria a pergunta que Jesus faria hoje? Se Jesus estivesse sentado na sua frente agora, ele não perguntaria: vocês tiveram sexo antes da cerimônia? Ele perguntaria: vocês se amam? Vocês honram um ao outro? Vocês se respeitam? Há verdade na relação? Vocês se comprometem um com o outro em alma e vida? Vocês protegem o coração um do outro? Vocês vivem sexualidade com propósito ou com irresponsabilidade? Porque pecado para Jesus não é quebrar regra, é quebrar pessoas. Portanto, depois de analisar a Bíblia, o contexto histórico, a cultura judaica, a Idade Média, a Reforma e até nossa sociedade moderna, a conclusão prática é esta. A Bíblia não define sexo antes do casamento como pecado no sentido moderno da frase. O que a Bíblia condena é a irresponsabilidade afetiva, a falta de compromisso, a exploração e o uso do corpo do outro sem aliança real. Na visão bíblica, sexo sem compromisso, sem responsabilidade e sem segurança emocional é pecado. Sexo usado para manipular, machucar, enganar ou descarregar desejo é pecado. Sexo que rompe confiança e destrói vínculos é pecado. Por outro lado, o problema não é o momento do sexo, mas a maturidade do relacionamento. Não é sobre cerimônia no cartório ou na igreja, mas sobre aliança verdadeira, emocional, espiritual e ética. Assim, a pergunta cristã não é: pode ou não pode? A pergunta cristã é: existe compromisso real? Existe respeito profundo? Existe verdade, responsabilidade e propósito na relação? Vocês constroem juntos ou se usam mutuamente? Quando existe amor responsável, intenção séria e construção de vida, a relação honra a ética de Jesus. Quando existe egoísmo, impulsividade e falta de cuidado, ela fere a ética de Jesus. Em resumo, o pecado não está no antes ou depois da cerimônia, mas na forma como o coração lida com o outro. Para Jesus, o centro da sexualidade não é regra, é responsabilidade. Essa é a conclusão honesta, bíblica, histórica e prática. Este é o nosso veredito, mas não queremos interferir em nenhuma doutrina que cada pessoa decida seguir dentro do cristianismo. Somos livres, isso é algo inquestionável. Mas aqui destacamos como esse tema aparece na Bíblia e na história. Sem julgamentos. Pois, muito bem, se esse vídeo mexeu com você, faz o seguinte: curte agora, se inscreve e comenta o que você realmente pensa sobre tudo isso. Aqui, o debate é sincero, profundo e sem medo da polêmica. E compartilha esse vídeo com alguém que já brigou por causa desse tema.
Vamos continuar essa conversa juntos. Que a paz esteja sempre com todos.